Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O Brasil é um país com 212 milhões de habitantes. Mais da metade da nossa população é constituída de pretos e pardos. Segundo o IBGE, são quase 56%. A população que representa a maioria do Brasil é o maior alvo da violência e da desigualdade por aqui. Segundo o Instituto Sou da Paz, entre 2012 e 2019, a taxa de mortalidade por homicídio de jovens negros foi 6,5 vezes maior que a taxa nacional. Mas entre os que perderam a vida para a Covid-19, os negros representam 57% das mortes e os brancos 41%. Que as pessoas negras elas são mais colocadas no mercado de trabalho informal, tendo muito mais dificuldade de procurar os serviços de saúde no tempo adequado, já chegando então em condições piores. No caso dos brancos, o rendimento médio per capita foi de mais de R$3.000, enquanto não passou, olha só, de R$1.800 para os pretos e pardos. Os impactos da desigualdade racial não se refletem apenas nos indicadores sociais. Essa também é a realidade que os brasileiros enfrentam no mercado de trabalho. Dados do IBGE mostram que menos de 3% de mulheres e homens negros alcançam posições de diretoria ou gerência no Brasil. Chega a ser 3 vezes menos que mulheres e homens brancos. O quadro não é muito diferente na política. Basta ver as disputas eleitorais. Nas eleições municipais de 2020, 49% dos candidatos eram negros, a maior marca desde que o dado começou a ser registrado, em 2014. Mas, encerrada a votação, eles foram apenas 44% dos vereadores e 32% dos prefeitos eleitos no país. Como ampliar a participação dos negros e pardos no cenário eleitoral? Sobre esse desafio, conversamos agora com Frei Davi. Ele é líder do Movimento Negro, diretor da ONG de Inclusão de Negros no Ensino Superior, Educafro, e integrante da recém-formada Comissão de Promoção de Igualdade Racial do Tribunal Superior Eleitoral. Frei Davi, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais, dispor de um horário na sua agenda para conversar conosco. Obrigada. De nada, é uma alegria poder contribuir com a reflexão da sociedade frente a momentos tão bonitos como esse que atravessamos, que é a construção de uma nova sociedade. Muito bom a gente promover essa conversa. Frei Davi, a começar, o senhor é integrante de uma comissão recém-formada de promoção de igualdade racial do Tribunal Superior Eleitoral. E é justamente sobre isso que eu queria começar esse nosso bate-papo. Por quê? É tão difícil promover a igualdade racial e como promovê-la no âmbito eleitoral, no âmbito do legislativo, do executivo? Olha só, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade marcada pelo colonialismo. E no colonialismo, os papéis estavam muito bem definidos e fechados. Negro foi feito para ser explorado e branco para se beneficiar do negro. E aí, por que essa comissão com o Tribunal Superior Eleitoral surgiu? Porque nós enchemos o tribunal, enquanto comunidade negra, de denúncia de maldades dos presidentes dos partidos na eleição de 2020. E nós pedimos, querido presidente atual do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Fachin, não permita que os partidos políticos continuem praticando racismo estrutural em alto grau contra o povo negro. Então o presidente foi e criou a comissão, e a comissão já convocou a comissão em nome do presidente Fachin e em nome do ministro Benedito Gonçalves, convocou uma reunião com todos os presidentes dos partidos políticos do Brasil. Bem, nós entendemos que vários partidos, querendo nos agradar, mandou no seu lugar, em vez de a própria presidenta ou o próprio presidente, mandou no seu lugar o presidente da comissão do negro do partido. Nós achamos bonito esse gesto como um meio de prestigiar a pessoa negra que está lá. Só que, historicamente, está provado. Todas as vezes que governos municipais, governos estaduais e partido político queriam a comissão do negro, quase sempre colocam lá um neguinho bonzinho. Então, esse neguinho bonzinho está lá no cargo só para dizer que consta, mas ele não faz avançar as pautas do povo negro. Ele não está lá para defender o negro, está lá para guardar seu lugar e gerar para o partido uma imagem de que faz a coisa certa e não está fazendo. Vou dar um exemplo para você. Assim que nós anunciamos para o Brasil inteiro que ia acontecer essa reunião do Tribunal Superior Eleitoral
com os presidentes e as presidentes dos 32 partidos políticos brasileiros, começou a chegar para nós denúncias. E algumas pessoas negras que vão sair candidatas falaram assim, com muita sinceridade: Frei Davi, graças a Deus que o senhor não é ligado a nenhum partido e podemos desabafar com o senhor nossos problemas. Mas, Frei, nós tivemos problemas em 2020 e os problemas estão se repetindo em 2022. Perguntei: como assim? E aí, os problemas são muito iguais. Resumindo, os partidos, olha só, os partidos estão fazendo a seguinte maldade com o povo negro e com as mulheres. Então, eles são obrigados a ter mulheres e são obrigados a ter negro por força de lei, não por vontade própria. Então, o que eles fizeram? Olha que absurdo. Pegaram todos os candidatos que eles já escolheram que vão sair, dividiram em bloco A, bloco B e bloco C. O que é o bloco A? Bloco A são os candidatos que eles querem que se eleja. E, lógico, são aqueles que já são deputados há 1, 2, 3, 4, 5 mandatos. Isso para nós é um nojo, porque a nossa luta de mulheres e a nossa luta de negro tem como grande objetivo arejar a política brasileira com novas pessoas, com a juventude, com novos atores. Então, o que eles fizeram? O bloco A estão os candidatos que eles querem que se reelejam. O bloco B estão as mulheres. Então, as mulheres vão receber dinheiro das mulheres, mas essas mulheres deverão fazer dobradinha com as pessoas do bloco A para o dinheiro investir no bloco A. O bloco C são os negros. Esses negros deverão fazer dobradinha obrigatória com o bloco A, para investir o dinheiro no bloco A, para eleger quem eles querem. Então, os partidos, nem todos, mas a grande maioria, estão criando artimanhas para que o dinheiro da mulher, que é obrigatório aí para a mulher, para que o dinheiro do negro, que é obrigatório a ser aplicado no negro, eles vão aplicar. Vão provar que vão aplicar, mas só que já está em dobradinha com quem eles querem que se eleja. Deu para entender esse problema? Deu sim, Frei. Inclusive, já coloco mais uma questão. Quando o senhor diz que, por vezes, o partido coloca um negro que não faz a coisa certa, eu lhe pergunto o que seria a coisa certa? O que seria essa pauta necessária para a população negra? Olha só, se tem mais da metade dos partidos políticos que tem o departamento de negro, por que nenhum desses presidentes de departamento de negro levou para o Tribunal Eleitoral a demanda exigindo que os partidos distribuam a verba com o povo negro? Por que teve que ser pessoas de fora do partido político a fazer essa demanda? Porque eles, coitadinhos, estão lá dentro quase como serviçais. Eles até querem abrir a boca. Se eles abrirem a boca, vão perder o cargo, vão perder o salarinho deles. Então, esse racismo estrutural é doentio. E os brancos têm que acordar, têm que ouvir o que vai falar a CNN agora nessa matéria, para poder entender. Irmãos presidentes dos partidos, irmãos deputados, irmãos senadores brancos que já se elegeram 1, 2, 3 vezes. Por favor, o racismo estrutural acontece por aí, quando vocês atrelam a mulher e o dinheiro da mulher àqueles candidatos que vocês querem eleger, e quando atrelam o negro e o dinheiro do negro àqueles candidatos que vocês querem eleger. Ora, e essas denúncias, atenção, o que é mais grave, essas denúncias que estão aí a olho nu, e esses irmãos nossos negros que têm altos cargos nos partidos, participam de todas as reuniões da direção, eles nunca denunciam, eles nunca chamam a atenção da direção para esse equívoco, para esse erro, simplesmente para garantir sua vaguinha, o seu saláriozinho e garantir estar de bem com a vizinhança, eles ficam calados e deixam a opressão comer solta na costa do povo negro. Então, um negro, uma negra, liberta e compromissado com o seu povo negro, é o que queremos ver. Qual partido que tem coragem de botar nos cargos chaves negros e negras mais comprometidos com o povo negro do que com o partido? Vou dar um segundo exemplo bem assim delicado. Veja só, um candidato que já se elegeu 4 vezes em um partido, deputado federal, e quer se eleger a 5ª vez. Ele pegou 5 mulheres negras, que cabo eleitoral dele, que já há 4 mandatos trabalham para ele como serviçais. E pegaram 5 negros, que já trabalham para ele como cabo eleitoral há 4 mandatos. Pegaram essas 5 mulheres e 5 homens negros e colocaram grandes candidatos. E na condição de que o dinheiro deles, de negro, de mulher, vai ser investido nele, que é o padrinho deles.
é aquele que está permitindo que eles melhorem de vida. Mas, na verdade, é mais uma maneira de usar o pobre coitado negro, usar a pobre coitada da mulher, que está sendo laranja desses políticos tradicionais que dominam a política no Brasil e não querem um Brasil limpo, um Brasil que mude a política a partir de novas mentalidades, de homens e mulheres que votam a favor do povo e não votam a favor da mordomia dos partidos, a favor do bem-estar financeiro das suas chapas, dos seus partidos. Eu estou envergonhado com o sistema político brasileiro, que é um sistema corrupto em alto grau. E corrupto legalizado é o que é o mais grave. Corrupto, que é uma corrupção legalizada. Tem que quebrar a legalização da corrupção no Brasil. Vamos aos efeitos da vida prática para a população negra, Frei Davi. Essa ausência de negros no sistema político, falamos aqui de eleições, de executivo, de legislativo. Essa ausência compromete o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para essa população? Radicalmente compromete, mas mais grave ainda, nós somos carentes de lideranças. As mulheres são carentes de lideranças fortes para ocupar cargos fortes no Brasil. E as pessoas negras são carentes de lideranças fortes para ocupar cargos nobres e cargos estratégicos no Brasil. Ora, quando nós, mulheres, e quando nós, negros, lutamos para obrigar que o dinheiro viesse para as mulheres, viesse para o negro, o nosso sonho era investir na formação de novas lideranças. No entanto, as artimanhas do racismo estrutural está desviando, não deixando o nosso foco, nosso objetivo, nossa meta ir adiante. Então eu denuncio isso e peço à CNN que faça uma investigação bem forte e entreviste candidatos, mudando a sua voz e guardando a identidade dele. Porque tem muita denúncia gravíssima contra os partidos de direita, de centro e de esquerda. Volto a dizer, partidos de direita, de centro e de esquerda têm abusado dos direitos do povo negro. Para a gente encerrar, Frei Davi, podemos dizer que hoje a população está subrepresentada, já que temos a maioria da população composta por negros e pardos, porém, em cargos públicos, eles estão num percentual muito menor? Exatamente isso. Ou seja, nós, afro-brasileiros, somos 56,2% de todo o Brasil. Se os políticos e os partidos políticos fossem instituições do bem, estariam lutando, sem precisar de lei, para garantir que 56,2% dos cargos fossem realmente ocupados por negras, negros e mulheres. No entanto, não é isso que vimos e as leis que criamos tendem a não fazer efeito porque está sofrendo boicote, está sofrendo corrosão por parte dos donos do poder. Mas o mais grave é que isso não acontece só com os partidos políticos. Então nós somos contra propostas novas com vícios velhos. Frei Davi, mais uma vez, obrigada por essa conversa aqui conosco no Item Mais. Até uma próxima. Um grande abraço. Na busca pela redução das desigualdades em posições de poder, as regras das eleições deste ano estabelecem que candidatos negros terão mais verba e tempo de TV para as campanhas. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que a distribuição dos recursos do fundo eleitoral deve ser feita de forma proporcional com relação à quantidade de candidatos negros que o partido tiver perto da eleição. A mesma coisa se aplica ao tempo de televisão e de rádio, aquela propaganda eleitoral gratuita. Então, como que vai funcionar na prática? Se, por exemplo, um partido tem 30% dos candidatos negros naquela eleição, 30% do fundo eleitoral e 30% do tempo de rádio e TV vai para esses 30% de candidatos negros do partido. De acordo com a FGV Direito, nas eleições de 2018, agora para a Câmara dos Deputados, enquanto 12,9% das candidaturas foram de mulheres negras, elas receberam 6,7% dos recursos. Se 26% eram de candidaturas de homens negros, apesar de serem 26%, eles significaram somente 16% dos recursos. Então, até candidato negro há, mas os recursos não chegam até eles. Mas a expectativa por eleições mais inclusivas ainda esbarra em ações como a de deputados federais, que na semana passada aprovaram uma recomendação para que a Casa anistie partidos que descumpriram a cota mínima de recursos para mulheres e negros nas últimas eleições.
Seguimos falando sobre os caminhos e barreiras no combate à desigualdade racial na política brasileira com Maurício Pestana. Ele é jornalista e especialista em diversidade aqui da CNN. Pestana, sempre um prazer falar com você. Bem-vindo agora ao Item Mais. É um prazer, Carol, estar falando aqui, estar no Item Mais, e é um prazer estar aqui falando com você. Pestana, sempre conversamos aqui na programação da CNN sobre diversidade, você está sempre com a gente, trazendo esse panorama. E hoje aqui o Item Mais foca nas questões eleitorais, no cenário que temos no Legislativo, no Executivo. Em que medida, Pestana, que o cenário eleitoral reflete o que é a sociedade hoje? Olha, Carol, o Brasil, é importante contar um pouco a história do Brasil, eu vou tentar ser bem rápido, mas o Brasil é um país que tem uma das maiores desigualdades do planeta, né? O Brasil é o segundo ou terceiro país mais desigual do mundo. E essa desigualdade aqui, ela se reflete na cor das pessoas, né? Hoje você não tem a presença de negros em nenhum desses espaços que são os espaços de poder, os espaços econômicos, os espaços sociais de relevância. E a política e o Congresso e o Judiciário, eu não vou estender só para a área política, não só para o Congresso, mas é o Judiciário, é o Executivo que não tem também nenhum ministro negro. Então, ou seja, a sociedade brasileira, ela reflete essa desigualdade que tem cor, que tem raça, em todas as suas estruturas de poder. Infelizmente, o poder político, o poder em Brasília, reflete isso também. Ou seja, as pessoas que decidem políticas públicas, que decidem o futuro do nosso país, um país majoritariamente negro, ele passa a ser comandado por pessoas brancas. Qual que é a consequência disso para essa população negra, população parda? A discriminação desenfreada e desde dos aspectos educacionais, sociais e até nos órgãos de segurança. Então, para você ter uma ideia, aqui no Brasil, a possibilidade de um jovem negro ser assassinado em relação a um jovem branco, ele é simplesmente 7,5 vezes maior. 75% dos jovens que morrem no Brasil hoje são pessoas negras. E você tem uma repressão muito grande. Você tem uma repressão porque essa repressão, ela é alimentada por essa discriminação, por essa completa ausência de negros e negras nos cargos de decisão. E também na política. Então, como é muito comum você não ver negros nessas áreas, que são áreas importantes, são áreas que decidem as questões econômicas, sociais, que vai determinar onde é que você vai morar, onde é que você vai estudar, onde é que você vai viver, ela faz com que o racismo se realimente, né? Então, eu diria até, ele estruturou de um jeito na nossa sociedade e hoje o negro, em alguns aspectos, ele se encontra numa condição pior do que no período que saiu ali da escravidão, em 1888, no começo do século passado, porque aumentou a desigualdade, aumentou a tensão racial. E a política passa por aí. E aí a gente tem que mudar isso e a gente só consegue mudar isso pela via política, pela educação, pelas políticas públicas, enfim. É uma série de fatores e que os brancos conscientes, os brancos que querem construir um país melhor, porque isso não é um problema do negro, né? Porque antes costumava-se dizer no século XX que era um problema do negro. Isso não é um problema do negro, isso é um problema do Brasil, e no qual negros e brancos têm que estar juntos para tentar equacionar e fazer uma sociedade mais justa e mais igualitária. Você falava, Pestana, no aumento da desigualdade e da tensão racial. O que explica esse aumento? Olha, é a pobreza, a falta de oportunidade, a falta de perspectivas, né? Eu falo que eu venho de uma geração que, por mais que o racismo era duro, era cruel, como é agora, mas você tinha alguma perspectiva de mudar a vida. Bom, eu vou estudar, eu vou ser alguém. O Brasil foi minando, foi distanciando, foi ficando cada vez mais desigual, e hoje quando você conversa com a juventude, às vezes as pessoas falam, olha, o que vai adiantar? Eu não vou ter emprego, eu vou ser discriminado. A falta de perspectiva, eu diria, tem aumentado essa tensão, porque começa a ter também uma falta de esperança, e quando você tem falta de esperança, falta de perspectiva, você chega ao ponto, acho que mais cruel do ser humano, né? Eu acho que você vive, e no momento desse que a gente fala tanto sobre guerra, você vive um clima de guerra, porque só numa guerra que você não tem perspectiva
perspectiva nenhuma de futuro, a não ser de morrer e muitas vezes de matar. Essa, infelizmente, é uma realidade dura, que é o que a gente vive hoje. E por isso que você tem um número maior de latrocínio, maior de violência, porque não há perspectiva e não há política pública, muito pelo contrário, né? Alguns sinais de algumas das nossas lideranças políticas, elas impulsionam, elas direcionam muito mais para o armamento, para o enfrentamento, ou seja, elas acirram muito mais uma guerra quase não declarada que nós vivemos nesse país. Quais são as suas perspectivas agora, Pestana? O que a gente pode esperar do futuro para as próximas gerações? Olha, eu acho que a gente chegou numa situação, e aí é a minha perspectiva mais positiva, que muita gente está vendo que precisa mudar. Então eu vejo hoje o setor privado tentando entrar um pouco na briga por ações afirmativas, eu vejo muita gente na política. Essa semana foi uma semana importante, houve uma decisão, já é uma decisão que foi tomada, aliás, do ano passado, mas agora está se alinhando para que as candidaturas negras tenham um maior investimento, né? Porque a gente sabe que é só pela política que a gente pode mudar essas coisas. Então existe uma série de coisas que estão sendo feitas e dá uma perspectiva futura melhor. Mas o quadro agora na realidade, na atualidade, é ruim. Infelizmente, a gente está numa situação muito, muito ruim. Para a gente encerrar aqui, Pestana, você traz para a gente essa perspectiva, fala desse cenário que hoje é muito ruim. Como é que então a gente pode interromper esse ciclo, garantir uma maior igualdade racial? Você citou ações afirmativas. Esse seria o principal caminho? Ele é o único caminho. Ele não tem um outro caminho. As ações afirmativas em todos os setores da sociedade, seja nas empresas, seja no setor público, seja no judiciário. O setor público já fez isso. Você vai ter estados, prefeituras, o próprio judiciário, que tem leis que facilitam a entrada, a permanência de negros. As universidades, já há algum tempo, hoje você tem mais de 200 universidades públicas que reservam vagas para negros e negras. Então, há uma movimentação na sociedade que já é de um tempo. Agora, ela precisa ser acelerada, porque do mesmo jeito que você tem essas políticas que elas tendem a ajudar, mas você tem também uma desigualdade muito grande, você tem um acirramento do racismo. Então, se nós não acelerarmos esse processo, a gente vai continuar sempre, parece que correndo como cachorro atrás do rabo, sem resolver as questões principais, que é fazer um país melhor, um país mais igual, um país com oportunidade para todos. É o que todos esperamos. Maurício Pestana, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais e até uma próxima. Eu que agradeço, Carol. É sempre um prazer estar falando com você e com os nossos ouvintes. Item Mais, de olho nas eleições e todos os seus aspectos. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.